Nos últimos anos, temos visto tanto o PT como o presidente Lula, como também parte da nossa mídia, tentando recriar a história brasileira de forma que fiquem apagados os crimes cometidos pelo PT, por Lula e por seus aliados. Como disse Lula para Nicolás Maduro em discurso recente, quando da vinda de Maduro ao Brasil, o importante é criar uma narrativa para contestar os fatos e verdades que são desfavoráveis à esquerda. Sem perceber, Lula, com essa fala, praticamente fez uma confissão de que, na verdade, tudo que vem acontecendo no Brasil ultimamente, com sua soltura da cadeia e, em seguida, sua eleição para a presidência da República, não passa, afinal, de uma narrativa criada para favorecer o PT, Lula e o sistema corrupto que não quer sair do poder de forma alguma. Por isso, é muito importante que mostremos os fatos para que a população não fique iludida e alienada pela narrativa criada pelo Lula e pela esquerda brasileira. Portanto, nesse vídeo, vamos relembrar de vários presos, tanto do PT como de aliados do PT, nos processos do Mensalão e do Petrolão, o que traz às claras o quão corrupto é nosso sistema político atual e o quanto a justiça brasileira está ficando desacreditada devido às mudanças em suas interpretações de acordo com o momento e com a conveniência. Mas antes de iniciarmos nosso conteúdo propriamente dito, pedimos que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que receba todos os novos conteúdos que postarmos. E fique até o final do vídeo, pois no final é que está a parte mais importante de nosso conteúdo. Vamos aos fatos então. Primeiro preso de nossa lista, Aldemir Bendini, aliado do PT e do Lula, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil nos governos Lula, condenado em 7 de março de 2018 a 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em 9 de abril de 2019, o STF soltou Bendini, afirmando que o processo era baseado em suposições. No dia 11 de maio de 2020, foi novamente condenado, dessa vez a 6 anos e 8 meses de prisão pelo crime de corrupção passiva. Nosso segundo preso, Wagner Pinheiro, ex-presidente dos Correios na época dos governos do PT, preso em 23 de novembro de 2018 por desvios na construção da sede da Petrobras na Bahia. Segundo a Polícia Federal, os valores foram superfaturados para viabilizar o pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos da Petrobras e dirigentes da Petros, fundo de pensão dos funcionários da estatal. Os desvios chegam a 68 milhões de reais, de acordo com o Ministério Público Federal. Isso representa cerca de 10% do valor da obra. Segundo o procurador Deltan Dallagnol, é o maior percentual de propinas já identificado na Lava Jato. Terceiro preso da nossa lista, Otton Silva, ex-presidente da Eletronuclear, preso em 28 de julho de 2015, durante investigações no contexto da Operação Lava Jato, que revelou indícios de pagamentos de 4,5 milhões de reais em propina feitos por um consórcio de empreiteiras. Preso no Rio de Janeiro, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba
Em 6 de julho de 2016, voltou a ser preso pela Polícia Federal em uma operação que apurava corrupção na Eletrobras. Em agosto, o juiz Marcelo Bretas condenou o vice-almirante Otton a 43 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, embaraço a investigações, evasão de divisas e organização criminosa durante as obras da usina nuclear de Angra 3. Em outubro de 2017, Otton foi liberado por um habeas corpus concedido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. No começo de 2022, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reduziu a pena de Otton Pinheiro de 43 anos para 4 anos, 10 meses e 10 dias de prisão, e substituiu a pena de prisão por 2 penas restritivas de direitos. Nosso quarto condenado ligado aos governos do presidente Lula é Juquinha das Neves, ex-presidente da Valec, estatal responsável pela administração e construção das ferrovias. Condenado em 2017 a 10 anos e 7 meses de prisão por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, mas o juiz permitiu que ele recorresse em liberdade. Em dezembro de 2021, o Tribunal de Contas da União notificou o ex-presidente da Valec a ressarcir os cofres da estatal em 62,3 milhões de reais. A decisão faz referência a irregularidades na aplicação de recursos públicos nas obras de construção da Norte-Sul, que durante o segundo mandato de Lula tornou-se um sumidouro de dinheiro público. Nosso quinto condenado ligado aos governos Lula é Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. Ele, em março de 2015, foi preso pela Operação Lava Jato, sendo condenado posteriormente em 6 processos, totalizando uma pena superior a 70 anos de prisão, cumprindo pena inicialmente em regime fechado. Em 2022, o TCU decidiu que o ex-diretor de serviços da Petrobras devolva aos cofres públicos 975 milhões. Esse débito é referente a prejuízos nas refinarias Premium 1 e 2, que nunca foram concluídas. Duque comandou a diretoria da Petrobras de 2003 até 2015, nos governos Lula e Dilma. Nosso próximo condenado é Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras. Em 26 de maio de 2015, foi condenado a 5 anos de prisão em regime fechado por crime de lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Cerveró comprou um apartamento de luxo em Ipanema, no Rio de Janeiro, usando a empresa Joumei. Em 17 de agosto de 2015, a Justiça condenou novamente Nestor Cerveró por corrupção e lavagem de dinheiro em uma das ações penais decorrentes da Operação Lava Jato, que investiga o pagamento de propina em contratos para a compra de navios-sondas pela Petrobras. Nosso sétimo condenado ligado a governos do presidente Lula é Jorge Zelada, ex-diretor da Petrobras, condenado a 9 anos e 5 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no processo sobre irregularidades na construção da plataforma petrolífera P50. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal,
Zelada recebeu 3,3 milhões de dólares em propina para ajudar o estaleiro Jurong de Singapura a conseguir, em 2006, um ativo de 67,5 milhões de dólares no contrato com a petrolífera brasileira para a conversão de um navio na plataforma P-50. Nosso próximo condenado é Guilherme Lacerda, ex-diretor do Fundo de Pensão de Funcionários da Caixa e do BNDES, preso em 2016 em investigação por fraudes que deixaram rombo bilionário na FUNCEF, Fundo de Pensão da Caixa. Nosso nono condenado e preso ligado aos governos do PT. Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento da Petrobras, foi o primeiro delator na Operação Lava Jato. Em maio de 2014, foi condenado a mais de 70 anos de prisão, passando a responder em liberdade devido à delação. Foi a partir dos depoimentos dele que os policiais desvendaram como funcionava a distribuição de recursos desviados da Petrobras. 10º preso e condenado ligado aos governos PT. João Vacari, ex-tesoureiro do PT, condenado a 15 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa na Operação Lava Jato. Em 2016, Vacari voltou a ser condenado em outra fase da operação, a 6 anos e 8 meses pelo crime de corrupção passiva. Cumpriu pena de prisão até 2019, ao ser beneficiado pelo indulto natalino. 11º condenado, Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, condenado em 2012 a 8 anos e 11 meses de prisão por formação de quadrilha e corrupção ativa no escândalo do Mensalão. Aqui é um caso já referente ao Mensalão, antes mesmo do início da investigação da Lava Jato. 12º condenado do esquema do PT. Cândido Vacareza, ex-líder do PT na Câmara dos Deputados, indicado pela Polícia Federal na Operação Lava Jato por recebimento de propina oriunda de contratos da Petrobras. Em 18 de agosto de 2017, foi preso temporariamente. De acordo com um documento, Vacareza teria recebido em seu apartamento em São Paulo valores do doleiro Alberto Youssef, a mando do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para sua campanha à Câmara de 2010. Nosso 13º condenado, Delcídio do Amaral, ex-líder do governo do PT no Senado, preso em flagrante em novembro de 2015 por tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato ao tentar impedir uma delação premiada do ex-executivo da Petrobras, Nestor Cerveró. Em maio de 2016, teve o mandato de senador cassado. Nosso 14º condenado é José Dirceu, ex-ministro-chefe da Casa Civil no governo Lula. Em 2012, foi condenado no âmbito do escândalo do Mensalão pelo crime de corrupção ativa, sendo preso em novembro de 2013 e, quase um ano depois, liberado para cumprir o restante de sua pena em casa. Em agosto de 2015, Dirceu voltou a ser preso, desta vez pela participação no esquema conhecido como Petrolão. Em abril de 2016, teve seu registro de advogado cancelado pela OAB.
Em maio do mesmo ano, Dirceu foi condenado a 23 anos e 3 meses de prisão por crimes de corrupção passiva, recebimento de vantagens indevida e lavagem de dinheiro no esquema de corrupção descoberto na Petrobras pela Operação Lava Jato. Em março de 2017, foi novamente condenado na Operação Lava Jato a 11 anos e 3 meses pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As penas somadas no âmbito da Lava Jato chegam a 31 anos. Nosso 15º condenado relacionado ao PT e aos governos Lula é Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda no governo Lula, preso em setembro de 2016 pela Polícia Federal na 35ª fase da Lava Jato. Nesta mesma operação, a Justiça Federal decretou o bloqueio de 128 milhões de reais em contas bancárias do ex-ministro. Nosso 16º condenado é Pedro Barusco, ex-gerente executivo de engenharia da Petrobras, preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato por participação no esquema de desvios de recurso da Petrobras. Em depoimentos na CPMI da Petrobras, Barusco afirmou que pagamento irregular era endêmico e institucionalizado. 17º condenado, André Vargas, ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados pelo PT, condenado em setembro de 2015 a 14 anos e 4 meses de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E, finalmente, a cereja do bolo, o atual presidente da República, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Em 12 de julho de 2017, o juiz federal Sérgio Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 9 anos e 6 meses de prisão na ação penal referente ao caso do Triplex, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A acusação referia-se à ocultação da propriedade de uma cobertura triplex em Guarujá, no litoral paulista, recebida como propina da empreiteira OAS, em troca de favores na Petrobras. Em 24 de janeiro de 2018, em um julgamento que durou mais de 8 horas e que recebeu atenção internacional, Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado em segunda instância. A sentença foi unânime entre os 3 desembargadores da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, em favor de manter a condenação anterior, a qual era de 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e ainda ampliar a pena de prisão do ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex em Guarujá. Os desembargadores decidiram ampliar a pena para 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado. As conclusões foram de que Lula recebeu suborno de um esquema de corrupção na Petrobras e que esse suborno foi entregue em forma de apartamento. Entre as provas inclui-se documentos apreendidos na casa de Lula, documentos apreendidos na sede da cooperativa Bancop, documentos apreendidos na OAS, notas fiscais da OAS e outras empresas, mensagens de celular de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, mensagens de celular de Paulo Gordilho, arquiteto e ex-executivo da OAS, testemunhos de Paulo Gordilho declarando que tinha conhecimento de que o triplex estava reservado
para Lula desde 2011, mensagens no celular do executivo da OAS, Marcos Ramalho, mencionando uma visita de Fábio Luiz, filho de Lula, ao triplex em 2014, testemunhos de funcionários da OAS informando que a empreiteira não costumava personalizar imóveis à venda. Testemunho de gerente da OAS que disse ter acompanhado visita de Lula e de sua mulher Marisa Letícia ao triplex no começo de 2014. Testemunho de engenheira da OAS que disse que acompanhou visita de Marisa e Fábio ao apartamento em agosto de 2014. Testemunho de um funcionário da empresa Kitchens que confirmou a contratação para 2 cozinhas no triplex e de um sítio em Atibaia. Testemunho de sócio da empresa Talento Engenharia, que disse que acompanhou visita de Marisa e Fábio ao triplex. Testemunho de zelador do edifício Solares, que confirmou visita de Lula e Marisa Letícia. Depoimento de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, que se reuniu com Lula para tratar do triplex em 2014. Depoimento de Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretor da construtora OAS, confirmando o pagamento de propinas na Petrobras e que ouviu que o triplex e o sítio em Atibaia seriam debitados do crédito do PT com vantagens indevidas. Nota do Instituto Lula, de 2014, com incongruências. Contradições de Lula em interrogatório. Dia 5 de abril de 2018, após rejeição do habeas corpus preventivo pelo Supremo Tribunal Federal, o juiz federal Sérgio Moro decretou a prisão de Lula. Moro também deu um prazo para Lula se entregar à Polícia Federal em Curitiba, até às 17 horas do dia 6 de abril. A defesa do ex-presidente impetrou um novo pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal de Justiça para evitar sua prisão, que novamente foi negado. Lula decidiu não se apresentar à sede da Polícia Federal em Curitiba, além de se negar a sair do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista, no dia 6 de abril de 2018. Como Lula não se entregou no prazo determinado, surgiram rumores de que poderia ser decretada a prisão preventiva dele. Depois disso, Lula decidiu sair do sindicato e se entregar à Polícia Federal no dia seguinte, 7 de abril, após uma missa em homenagem a Marisa Letícia, falecida em fevereiro de 2017. Em 6 de fevereiro de 2019, Lula foi condenado pela juíza Gabriela Hart, substituta de Moro, a 12 anos e 11 meses de prisão em outro processo, esse envolvendo um sítio em Atibaia. Nesse processo, Lula foi acusado de receber propina da OAS e da Odebrecht por meio de reformas no sítio. Em novembro de 2019, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF4, em Porto Alegre, julgou o recurso de Lula na segunda instância e, por unanimidade, manteve a condenação no caso do sítio e aumentou a pena para 17 anos, 1 mês e 10 dias de prisão. Porém, no início de novembro de 2019, o STF mudou sua interpretação sobre a prisão em segunda instância, revertendo a decisão anterior que permitia a prisão em segunda instância. Essa decisão do STF favoreceu o presidente Lula e em torno de 5.000 presos, entre eles criminosos de alta periculosidade, que estavam presos após julgamento em segunda instância. Com isso, após algum tempo, a soltura do ex-presidente Lula foi autorizada pelo juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Federal
de Curitiba. Passado mais algum tempo, em abril de 2021, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria e acatou a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato. O placar para manter a incompetência de Curitiba nas condenações do ex-presidente foi de 8 votos a favor e 3 contra. Essa decisão da Suprema Corte foi considerada por muitos bastante controversa, pois já haviam sido negados vários recursos da defesa de Lula nesse sentido, e não havia por que voltar atrás nessa decisão depois de vários anos da condenação de Lula. Com isso, o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se novamente passível de ser eleito à presidência da República. Por fim, em 30 de novembro de 2022, Lula foi novamente eleito presidente da República do Brasil, junto com uma frente ampla criada com o intuito de derrotar Bolsonaro e defender a democracia segundo as pessoas de esquerda. Porém, desde que Lula foi eleito, ele vem defendendo ditaduras comunistas ou socialistas e também tentando controlar a mídia, diminuindo assim a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, atributos que não podem estar de fora de uma verdadeira democracia. A pergunta que fica na mente de todo brasileiro que tem o mínimo de entendimento é a seguinte: será que para tentar defender a democracia, o povo brasileiro, influenciado pela mídia e pelo sistema corrupto brasileiro, não terminou elegendo aquele que realmente vai destruir nossa democracia, transformando o Brasil em uma nova Venezuela ou Cuba? Somente o tempo poderá nos dizer o que nos espera. Enquanto isso, a solução é rezar para que Deus tenha piedade do povo brasileiro, que já não aguenta mais tanta roubalheira e tanta corrupção por parte de nossos políticos. Now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong.